Olá, alunas e alunos dos nonos anos. Então, a nossa ideia era que nós discutíssemos no vídeo da aula passada, né, todos os principais aspectos relacionados à economia do Segundo Reinado, não é isso? Entretanto, ficou faltando discutir uma tabela que eu acho que é fundamental para a gente compreender como o açúcar foi, como o café foi ganhando espaço em relação a outras mercadorias no que diz respeito à exportação, né? Inclusive em relação ao açúcar, que eu acabei de me confundir agora há pouco. Eu vou passar para vocês aqui a tabela para a gente discutir junto essa tabela, para vocês compreenderem, inclusive a ideia de ciclos econômicos que eu sempre comento com vocês, né? Aqui. Estou passando aqui a tabelinha para vocês, vamos compreendê-la em seus detalhes. É uma tabela que vai tratar do percentual de participação de cada produto na exportação do Brasil, ou seja, quanto cada produto contribui percentualmente para o total de exportação em valor do Brasil durante o período aí do Segundo Reinado. Essa tabela aqui, ela traz, como vocês podem ver, dados que vêm desde 1821, portanto aqui nós ainda estamos falando de, na verdade, antes do Primeiro Reinado, né? Aqui ainda é governo, pelo menos oficialmente falando, ainda é governo de Dom João VI, né? Dependendo do período que se toma, mas começa, olha, em 1821 e ela vai terminar nesse decênio aqui, ó, de 1891 a 1900. Essas duas últimas linhas, tá? Principalmente essa última linha aqui, ela não nos interessa tanto nesse momento, porque diz respeito ao período que nós chamamos de República. Você diz, Luiz, mas ela mostra uma tendência. Mostra. Eu digo que ela não tem interesse só para fazer essa observação, né? 1891 em diante, já estamos falando de um período conhecido como República. Tudo bem? Então, aqui, até o ano de 1840, portanto, essas duas primeiras linhas aqui não dizem respeito ao Segundo Reinado, certo? Mas a partir daqui, olha, dessa terceira linha até a penúltima linha, a gente tem dados sobre as exportações brasileiras no período compreendido do Segundo Reinado. Tá joia? Então vamos lá, vamos entender. Primeira observação. Notem, gente, que quando nós analisamos as exportações do Brasil, a gente percebe que são exportações que se caracterizam, sobretudo, por gêneros alimentícios, né? São exportações agrícolas. Essa é uma marca, inclusive, da história da América Portuguesa e que não vai mudar significativamente durante o período da República, inclusive nos dias de hoje, né? Hoje costuma-se chamar este setor de agroindústria, porque ele agregou, né, outros processos além do simples cultivo e venda do produto. Porém, tá, o Brasil, mesmo atualmente, é um país que depende muito fortemente das exportações agrícolas. Mas voltando aqui, notem que o total de exportações que nós estamos vendo gira em torno de 8 produtos. Ó, café, açúcar, cacau, erva mate, fumo, algodão, borracha, couros e peles. Percebam que esses 8 produtos, eles correspondem a quase o total das exportações feitas pelo Brasil na época. Há decênios em que esse total de exportações, olha, ele chega a 95,6%, ou seja, 95,6% do total de exportações do Brasil estava concentrado especificamente em 8 produtos. Desses 8 produtos, nós temos 7 que são produtos exclusivamente agrícolas. E nós temos couros e peles que envolvem produtos manufaturados. Mas ainda assim, né, diz respeito à pecuária. Vamos lá, vamos analisar os dados. Nós vamos começar aqui pelo próprio açúcar. Ele nos interessa, porque nós já estudamos o ciclo do açúcar em períodos anteriores. Observem aqui, ó, o açúcar nesse decênio entre 1821 e 1830, e aqui nós estamos falando ainda de Primeiro Reinado, o açúcar ele tem uma participação de
30% no total de exportações do Brasil. E ele divide essa participação principalmente com qual produto? Algodão. Observem aqui o algodão, com mais de 20%. Além disso, a gente percebe um peso maior de couros e peles. Essa primeira linha já nos faz pensar, nos faz refletir sobre a ideia de ciclos econômicos. Eu comentei com vocês em momentos anteriores que quando nós falamos em ciclos econômicos, como o ciclo do pau-brasil, ou o ciclo do açúcar, o ciclo da mineração, a gente tem que ter sempre muito claro conosco que estes ciclos não significa que apenas aquele produto, aquela mercadoria fosse produzida com exclusividade ou quase exclusividade. A ideia de ciclos nos dá, na verdade, a dimensão de quanto uma determinada mercadoria, né, tinha importância na atividade econômica geral. E aqui nós vemos, olha, nesse primeiro decênio, ainda no primeiro reinado, o açúcar, tendo uma participação significativa. E aqui a gente já observa o café. O café já começa a ganhar destaque. Nós vimos que o café ele chega ao Rio de Janeiro em 1760, década a partir da qual ele começa a ser produzido e começa a ser exportado, ainda em pequeníssima quantidade. Na década de 70, a exportação de café não passava de 79 arrobas, nós vimos na aula anterior, né? Mas ele já começa a ganhar importância. Agora, vamos lá, continuando agora só com o café e o açúcar, por enquanto. Observe que no decênio seguinte, o café ele salta, ele dá um salto extraordinário. E ele salta de 18,4% de participação no total de exportações para 43,8%, quase 44%. Ou seja, no período regencial, o café ele já representava, percebam, ele estava no caminho de representar metade das exportações do Brasil. Isso ainda no período regencial. Tá? E é um salto extraordinário. Né? Notem que é um salto de mais de 100% na participação de um decênio para outro, de uma década para outra. Ao mesmo tempo, a gente observa uma queda percentual do açúcar na participação das exportações. Uma queda significativa, mas não é só o açúcar que cai. Percebam, o açúcar cai de 30% para 24%. Mas aqui, o algodão também sofre uma queda acentuada. Couros e peles também sofre uma queda acentuada. A gente percebe toda uma economia se orientando, né, para a produção do café para exportação. E essa tendência do café, de vez em quando, ela sofre uma quebra sazonal, por exemplo. Aqui, olha, entre 1841 e 1850, a gente percebe uma queda pequena da participação, acompanhado de um crescimento do açúcar, embora a queda do algodão persista, e couros e peles dê uma recuperada. Mas depois disso, a gente só observa um crescimento de 48,8% do café, uma nova queda e depois novo crescimento para 56,6%, 61,5% e já na República 64,5%. Nós estamos falando aqui nesse último decênio, que já se trata do primeiro decênio da República. O café ele corresponde a 2/3 do total de exportações do Brasil. É claro que esse café, que agora, nesse decênio, corresponde a 2/3, diz respeito a uma produção crescente que vem desde o segundo reinado. E, por outro lado, o açúcar vai mostrando uma tendência de queda que persiste, né? De 1831 para 1840, 24%, dá uma leve recuperada, como nós comentamos, e depois a tendência de queda da participação do açúcar vai se verificando de 21 para 12, de 12 para 11,8, 9,9, 6,6, já no primeiro decênio da República. Ou seja, a gente percebe um crescimento da participação do café e uma diminuição da importância do açúcar. Aqui, o açúcar, a gente tem que comentar as várias razões, nesse período, da queda da importância do açúcar. Mas diz respeito principalmente à concorrência que o açúcar brasileiro passa a sofrer, não apenas de outros países tropicais que produziam o açúcar a partir da cana-de-açúcar, mas também países de clima temperado, tanto na Europa como inclusive nos Estados Unidos. Países
que passam já na segunda metade do século XIX a produzir açúcar a partir da beterraba. A beterraba não é, do ponto de vista da produtividade, ela não é tão produtiva quanto a cana-de-açúcar, porém esses países eles começam a adotar uma política de subsidiar os seus agricultores de beterraba. O que é subsidiar? O governo cria facilidades para que aquela mercadoria produzida no seu próprio país tenha condições de competir com a mercadoria importada. Os governos europeus passam a fazer isso. Eles passam a sobretaxar a importação do açúcar, não só o brasileiro, como de outros países, eles passam a sobretaxar a importação do açúcar e, ao mesmo tempo, eles criam facilidades, como, por exemplo, redução de impostos, para o açúcar fabricado a partir da beterraba. Inclusive, o dinheiro usado para subsidiar os produtores locais de açúcar de beterraba, esse dinheiro vai ser obtido a partir da sobretaxação da importação do açúcar de outros países, entre eles o Brasil. Eu quero que vocês prestem atenção nesse detalhe. Os governos europeus preocupados em proteger e até mesmo estimular a sua agricultura interna e, ao mesmo tempo, desencorajar a importação do açúcar brasileiro. Em relação ao café, eles não conseguiam fazer isso, porque a planta do café ela requer condições climáticas muito específicas e a Europa não tinha condições de produzir café em quantidade para eventualmente suprir as importações. Então, razão pela qual tanto os países do continente europeu como os Estados Unidos vão se tornar grandes importadores de café, e aí, no caso, o Brasil estará entre os países que são os maiores exportadores dessa mercadoria. Tudo bem? Vejam, uma observação. Notem que certos produtos que sempre estiveram presentes na pauta de exportações da América Portuguesa continuaram presentes durante o primeiro, o segundo reinado e mesmo durante o período da República. São eles, o fumo, o algodão. A borracha não falaremos dela agora exatamente, mas a produção crescente de borracha, estão vendo aqui? Nós vamos voltar a esse assunto mais adiante, mas ela está relacionada ao surgimento e crescimento da indústria automobilística, tanto nos Estados Unidos como na Europa. A borracha era matéria-prima para a fabricação de pneumáticos, os pneus. E aí ela passou a ser demandada, isto é, a necessidade por borracha tornou-se crescente à medida que a indústria de automóveis também crescia. Isso no final do século XIX e início do século XX. Por isso a gente observa esse crescimento da participação da borracha, de tal maneira que na última década do século XIX nós temos aí basicamente o quê? Café e borracha. Há historiadores, inclusive, que falam em um ciclo da borracha, muito embora fosse um ciclo econômico muito restrito à região norte do Brasil. Mas você certamente vai ouvir falar no tal ciclo da borracha. Só tenha em mente que a produção dessa mercadoria ganha importância à medida que a indústria automobilística na Europa e nos Estados Unidos também se desenvolve. Tá joia? Esses eram os dados que eu queria comentar com vocês, eu acho que, por hora, a discussão sobre economia no segundo reinado está de bom tamanho. A próxima vez que nós voltarmos para discutir economia já será na discussão sobre exercícios, que são as aulas seguintes ainda. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui, vou me despedindo, e na nossa próxima videoaula nós vamos continuar com o segundo reinado, mas agora tratar o segundo reinado de uma perspectiva populacional. Tudo bem? Até então a nossa próxima aula. Tchau!